Fala galera, mais um, hein? Mais um de carona pra conta. Estamos aqui de carona, você sabe, você manda qualquer pergunta sobre qualquer assunto lá no Instagram Arnaldo Tironi 1 e a gente responde aqui dando uma carona pra vocês. Exato. Tá com frio, né, Arnaldo? Vamos lá. Bonito, bonito. Pulga Joy. Vocês gostaram da saída do Zuba e da chegada do Crespo? Melhora ou piora? Eu não gostei da saída do Zuba o dia, mas gostei da chegada do Crespo. Se é possível, as duas coisas. Dá pra explicar o que Melhor você ou tá pior? falando. Pra mim fica igual. Talvez melhore o desempenho no brasileiro. Então, eu acho que dentre as opções quase nulas para vaga do Zubeldia, eu achava o Crespo uma das melhores. Não há garantia de melhora. É isso. O São Paulo só muda o patamar dele com jogadores melhores, o que não vai ser esse ano. Então, esse ano é um ano de dificuldades. E aí o Vitor Emanuel vai na mesma... Tem a ver com essa resposta nossa aqui. Terminando em 16º e ganhando uma das Copas, dá pra dizer que o ano foi positivo? Muito! Se ganhar uma das Copas, muito. Aí, se quiser fechar assim, eu assino agora. Claro, porque aí essa uma das Copas significaria você jogar a Libertadores no ano Fora que o vem, caneco, fora importante. o caneco, e aí o 16º dane-se. Eu sei que aí seria 16º, você ia passar um sufoco até a última rodada tal para infartar, mas eu fecharia Não, também. com título, a não ser que caia. Exato. Título sem rebaixamento tava lá, ótimo, tá lindo. Neto, Tironi, como ficou o pessimismo do Arnaldo no período entre 2005 até 2008? 2005 até 2008, 2005 foi... Não, mas espera aí. O Arnaldo você não era pessimista em 2005 e 2008, que o São Paulo ganhava tudo. Não, pelo contrário, eu não sou, aliás, eu não sou um pessimista, não. Não é muito a minha praia. O que eu lembro de 2008, depois do tricampeonato maravilhoso, e eu ficava fulo com aquilo, era São Paulino, vários colegas, inclusive, meio que assim, putz, tricampeão brasileiro, mas dá pra jogar melhor. Eu falava, cara, vocês não sabem o que é isso. E teve um jogo épico, simbólico disso, Tironi, contra a Portuguesa no Canindé. Vim de Florianópolis. Eu lembro. 3x2 herói. 3x2 herói. Jogo que referendou o tri. Isso. Tava lá, eu, o Léo, o irmão do Léo, o Irama, meu irmão. Acabou o jogo, tava lá no Canindé de metrô, né? Voltando de metrô. Puta vitória, o caralho. Era um sábado. Não, eu vou fazer não sei o que, vou jantar com a minha namorada aqui. Gente, eu falei, nós temos que celebrar que isso não vai acontecer nunca mais na vida. Você é tricampeão. Você tem que... O São Paulino, ele... Acho que teve um pico muito grande de conquistas. Sim. E depois um jejum. Mas eu não... Longe de ser pessimista. Boris Grilo, quem odeia a base? Treinadores ou direção? Nenhum dos dois, pra mim. Nenhum dos dois odeia a base. Aliás, a base direção de salva. clube de futebol vê a base como a maior produtora de dinheiro que ele possa ter. Simplesmente é isso. Sim. Ninguém pensa em sucesso esportivo da base. E treinador com jogador bom, usa. Essa história do Casar, não vou vender fulano pra ganhar a Copa do Brasil, tá até a página 2. Já faz anos que ele fala isso já, hein? Sérgio Aber, acha que jogaremos a próxima Copa do Mundo de Clubes? Acionar meu lado pessimista aqui. Não, acho que não tem perspectiva disso acontecer, me parece. Não, a perspectiva disso acontecer é ganhar uma Libertadores de uma forma fortuita que as Copas permitem, né? Como o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, como sei lá, passou perto, não de ganhar, mas de disputar o título da Libertadores na edição passada. Lembrando o seguinte, né? Que você pode ir ao Mundial via Libertadores, mas para isso você precisa disputar todas as Libertadores. Sim, isso mesmo. E o São Paulo, se não ganhar uma Copa, dificilmente vai a Libertadores esse ano via brasileiro, né? Pedro Gui, antes o Muricy dizia que o problema do Crespo era não conhecer o Brasileirão. Isso preocupa hoje? Bom, acho que ele conhece um pouco mais, mas de fato ele nunca mais treinou no Brasil. Mas esse não é o maior problema, né? Não me parece. O Muricy dizia porque era tudo muito novidade pro Crespo, né? E a questão também da pandemia pegava. Sim, eu acho que o Campeonato Brasileiro era uma coisa maluca até por conta da pandemia, né? Viagens, isolamentos,
enfim, tudo mais, além da questão logística. Agora ele tem uma mínima intimidade com o calendário brasileiro, a mínima, passou a ter, né? Rodrigo Verdelli, 3 zagueiros é vida com Crespo? Não é uma sei. máxima, não é, depende dos zagueiros disponíveis, não é, o sistema único do Crespo e nem uma cláusula mestra quando ele assina com alguém. E no São Paulo mesmo, ele deixou de usar 3 zagueiros depois de um tempo. André Figa, em que momento das suas vidas vocês viraram São Paulinos? Como foi esse processo? Eu virei mesmo na final de 77. Eu estava na casa da minha avó assistindo aquele jogo na lama lá contra o Atlético Mineiro. Gostei e comecei a torcer pro São Paulo durante o jogo. E na disputa de pênaltis eu era muito criança e a partir daí meu pai era meio São Paulino, não era muito atuante, mas gostava do São Paulo. A família toda da minha mãe era corintiana, a família toda da parte do meu pai é palmeirense. Você tinha quantos anos? Eu tinha 77, que foi o começo de Era 78. o começo de 78. Tinha 7 anos. 7 ou 8 anos. Pra mim, na verdade, é o mesmo campeonato, o mesmo momento, um pouquinho antes desse jogo. Na final eu já assisti como São Paulino, diria assim, porque eu fui ao estádio pela primeira vez com meu primo nesse campeonato. Eu fui no jogo contra o Sport, 4-3 de virada por esse campeonato. Depois, no domingo seguinte, eu fui contra o Grêmio aí, cheio pra caramba, 3-1 pro São Paulo. São Paulo jogou pra caralho. E aí nessa final já com o uniforme do São Paulo, lá eu lembro ao lado do meu pai, que não era São Paulino, era botafoguense, meu primo que transformou em São Paulino. Ele lá com uma vuvuzela e eu, depois dos pênaltis, na janela do prédio, tentando soprar a vuvuzela. Então também nessa época, eu tinha 6, era um pouco mais, eu tinha feito 6 em setembro de 77, tinha 6 ainda, nessa época. Eu tinha... Você tinha feito 7. Eu tinha feito 7, exatamente isso? isso, exatamente isso. Eu lembro que eu não estava nem no primeiro grau, acho ainda. Isso mesmo. Adel, o primeiro jogo sendo o Flamengo é algo positivo ou negativo para a estreia do Crespo? Esse jogo pode ser adiado, eu acho que deveria ser adiado. Mas acho ruim. Era bom que pegar um jogo em casa, com torcida, seria o ideal, né? Mas o São Paulo esgotou, né, antes da queda do Zubeldia, as partidas mais fáceis em casa. Vai chegar a parte mais difícil da tabela agora. O jogo pode ser adiado pelo Flamengo, não pelo São Paulo, pela participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. E aí o segundo jogo, que seria a estreia, seria contra o Bragantino, que é um dos melhores times do campeonato, em Bragança. E o São Paulo em Bragança é nulo, né? Não ganha nunca. Então seria também um desafio, mas um só, não 2 na sequência, Flamengo e Bragantino, né? Marcão Menezes, o que acha do Luciano jogar na frente com o André? Sou fã de vocês. Como segundo atacante. Com o Crespo ele chegou a jogar de segundo atacante, né? Não foi? Sim, mas chegou a jogar em alguns momentos, né, no time da final do Paulista, que o São Paulo joga com 3. O São Paulo jogou com um só na frente, jogou com o Pablo contra o Palmeiras. O Luciano entrou no segundo tempo. O Luciano, o final é bom a gente falar, porque as pessoas estavam conversando hoje com o Marco, nosso amigo do Band Esportes. Eu não sei se é uma coisa mais recente, mas a dificuldade das pessoas se lembrarem de um período todo, isso que eu acho que é natural na vida, né? Se lembrar só dos melhores momentos. Sim. E acho que está acontecendo muito isso em relação ao Crespo. É bom pro Crespo no início para dar um crédito, mas o final do Crespo, o time dos últimos jogos, o time do último jogo do Crespo, com a volta do público, 20% do estádio, tinha Luciano de 10, Caleri de centroavante, Marquinhos de um lado, Rigoni do outro. Mais ou menos como o São Paulo estava jogando com o Zubeldia, né? Então não é tão diferente. O Luciano, ele foi dupla de ataque com o Brenner, sobretudo na época do Diniz, mas desde então ele já jogou em 1000 funções. E de novo, o São Paulo precisa ter jogadores bons em outros setores em excesso para deixar o Luciano como um Arrascaeta. Sim. Que é um cara ponta de lança, que não precisa voltar para marcar, né, ou para construir. Não é tão simples assim.
né? Eu também gosto mais dele próximo à área, mas isso quando o São Paulo tem a bola. Quando o São Paulo não tem a bola, normalmente ele vai ter que fazer uma função, porque o São Paulo não tem tantos jogadores assim para mudar de sistema, como a galera tá imaginando que o Crespo faça isso. É outra questão que a gente precisa ficar atento para não virar uma frustração. Talvez ele não mude de sistema. Sim. Nos primeiros jogos ou de cara, por falta de jogador. O Mikael pergunta, já tem algum candidato que não seja da situação para a presidência? Não, né? Nem da situação tem, né? Nem da situação, acho que o Casares construiu uma maioria tal que é muito provável que, mesmo que, olha, ele esteja se desgastando junto ao torcedor bastante. Mas torcedor é uma coisa, sócio é outra coisa, né? Quem ele não vota pode ser no candidato, ele pode ser... Mas assim, acho que muito provavelmente, mesmo há 1 ano e meio, é bem provável que ele faça o sucessor. Que saia do grupo indicado, né? Muito provável que saia. Até porque fica descolado dele, né? Ele mesmo era do grupo do Leco, aí quando ele assumiu, como se fosse oposição. Uma novidade, como se fosse uma novidade, é assim mesmo. No São Paulo é assim. Aqui. Cadê? A Copa do Mundo de Clubes. Não, tem uma pergunta aqui que nem era sobre São Paulo. Tem alguém perguntando se vocês não fossem... É o Diego. Se vocês não fossem São Paulinos, provavelmente torceriam para qual equipe? Rapaz, duro, hein? Ao mesmo tempo que eu comecei Olha o Vinícius. Aê, Vinícius. Não viu, Papai Noel. Vinícius Mesquita Agora vamos pegar o Luiz Felipe Scolari. Depois eu vou falar, não vou fugir da pergunta, não. Tá. O Vinícius tá uma vida boa, hein, cara? Sim. Agora, não tá? Grande Vinícius Mesquita. Vamos ver o Luiz Felipe. Puta, que homem maravilhoso. Pera aí. Aí, garoto. Ele já fala no automático. Fala. Praticamente no mesmo período, para nossa geração, surgiu o Flamengo do Zico. Eu gostava muito de ver o Flamengo do Zico jogar. Sim. Então eu tinha uma simpatia, assim, né? Teve o negócio do título mundial contra o Liverpool e tal. E eu gostava, talvez fosse o meu segundo time, digamos assim, nesse aspecto. Você vai ter agora que segurar, porque a gente gravou tudo. Vamos até o fim. Vamos até o fim. Agora na mão mesmo. Pode segurar. Aí a minha pergunta, Arnaldo, pra você... Você tinha segundo time? Não, nunca tive segundo time, mas... eu lembro que uma época quando você era criança, que você tá meio indefinido, aí um time acontece alguma coisa, você fala, eu torço agora não sei pra quem. Eu lembro de gostar um pouco do Santos. O quê? Mas assim... Quando você era muito criança, Pelé, né? Quando era muito criança. Certo. Acho que talvez por influência familiar eu virasse palmeirense, porque minha família é descendente italiana, a parte do pai. Mas daí eu não toda deixaria, palmeirense, né? Meu pai, pois é. Eu não deixaria. Não é isso? É isso. E nós ficamos por aqui, certo? Certo. O seguinte, os próximos de carona eu vou querer fazer no carro do Tirone, que é um carro novo, que tá cheirando novo. O meu tá velho. Mas eu exijo dirigir o carro Tirone porque eu tenho uma condução muito pior do que a minha. Muito mais caprichada e tranquila, viu, garotinhos? Valeu. Zoom, garotos. Zoom.